Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora com o quarto episódio da série Gênesis, a Criação. Desde já, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelos mesmos. A série Gênesis tem as séries que nós estamos no quarto episódio, né, da série, na quarta vídeo da série. E vou estar dando continuidade sobre o livro de Gênesis. Um livro bastante conhecido, que é do princípio, que falamos do momento da criação de Adão e Eva, e desde antes da criação, do momento do hiato, do momento que houve trevas, e do momento também que é explicado ali sobre os dinossauros. Quem não assistiu os episódios anteriores, assistam que está muito bom. Dando continuidade aqui, pessoal, o pecado trouxe consequência para o mundo físico e espiritual. Né? A quebra de comunhão que houve entre Adão e Eva, e ali da intimidade que Deus tinha com Adão e Eva, geneticamente e biologicamente houve uma inclinação. E a consequência disso daí teve a morte do homem, né? A morte física e a morte espiritual. Então Deus ali, ele abrevia os anos de vida por 120 anos, como é falado ali no momento ali, antes de Noé tá entrando ali com os animais e a sua família ali na arca. Então, a morte do homem, outra consequência do pecado foi a morte física e espiritual, que está lá em Apocalipse 21:8. Então, houve uma alteração na capacidade do homem. Então, o pecado foi ofuscado pelo homem, foi ofuscado. Ofuscou a imagem e semelhança de Deus, né? Houve um borramento nessa imagem e semelhança do homem. Então, a imagem física, moral, intelectual e emocional o homem acabou fazendo escolhas, tanto escolhas boas como as escolhas ruins, que acabam denegrindo ali a imagem do Evangelho e a imagem de Jesus, a imagem de Deus e a espiritualidade. Eles deixaram-se estar afastando dessa espiritualidade. Então, a natureza foi prejudicada. Então, a consequência direta ali do pecado, as pragas destruidoras, foi perdendo ali as fertilidades. Hoje a humanidade é atormentado ali por secas. Então, com tudo isso, após a serpente ser amaldiçoada e condenada a rastejar-se para sempre, as outras gerações, a serpente foi amaldiçoada. Então, assentou-se o que houve depois disso daí. A mulher passou a ter o sofrimento da sua gravidez, sofrimento na hora que a mulher vai ter a concepção da luz, a dor do parto, o sofrimento em meio às dores do parto, certo? Então, os problemas ali, houve os problemas de relacionamento, a violência, né? O amor esfriando, e tornou repetidamente várias vezes, né? Olha só, mas o que aconteceu? O filho de Sete, depois, mesmo Caim aparentemente tendo uma marca, Caim foi afastado porque matou o seu irmão Abel, ali daquele lugar do paraíso, da onde eles estavam, foi viver em outra parte. E mesmo Caim sendo afastado, Deus ainda deu uma chance, a segunda chance. Ele teve uma marca, que a marca iria defendê-lo, que os outros habitantes ali não o matassem. A marca, provavelmente, é uma marca que tirou ali a parte original, mas as pessoas identificaram que era Caim com essa marca. Ok?
Depois disso daí, como eu disse ali, ó, um dos descendentes notáveis foi o Sete, que foi o Enoque, né? Enoque bastante conhecido na Bíblia. Por quê? Porque Enoque, mesmo ele vivendo no meio de contaminação, lá que está lá no capítulo 4, versículo 25, 26, né? Enoque ele ganhou o direito de não passar pela morte. Essa sentença de morte não foi transmitida. E da mesma linhagem de Noé, o homem notável, né? Que ele creu em Deus, que ele havia conhecimento e ele era o contrário. Então, deste modo, Enoque não passou da morte, não morreu, mas Deus o levou, certo? Então, depois, Noé e sua família, Deus, ele se arrependeu de ter feito ali as pessoas, de ter feito... Havia tanto pecado que ele pediu para que Noé construísse a arca. Noé construiu a arca e meteorologicamente não havia chuva. Não havia conhecimentos de chuva, ao contrário. E o que aconteceu? Noé e sua família, ele colocou dentro da arca ali, colocou os animais, 2 casais ali de cada animais, dentro da arca, e ficou ali naquele momento por 40 dias e 40 noites, né? Até que toda a humanidade existente na época e todos os seres, tudo o que não entraram na arca, morressem ali por tamanha chuva que houvera naquele momento. A maldição da serpente, como eu já disse também sobre a gravidez, sobre Enoque, né? Enoque andou com Deus, ó, no capítulo 5, versículo 24, diz assim, ó, Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus havia tomado. Olha que fantástico. Então ali houve um momento que Deus tomou Enoque naquela parte. Então quando Deus anuncia o dilúvio, imagine Noé, né? Noé falando, ó, vai chover, nunca choveu, nós vamos construir uma arca, e ali nesta arca vocês vão estar ali até que cesse a chuva. Vai cair chuva do céu, vai cair água do céu. Pô, esse cara é louco. Esse velho é gagá. 600 anos? Imagine. Então, Noé, porque, ó, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim, então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violências, desculpa, dos homens, e eu o destruirei juntamente com a terra. Deus disse, construir uma arca de madeira de gofre e fazer compartimento da arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás dessa maneira, comprimento da arca, e será de 300 côvados. Aqui, né? Ali, ele falando como seria a construção da arca, medindo ali. E Noé não fez engenharia. Noé, Deus foi falando com ele como ele foi construindo isso. Houve uma revelação, eu creio que houve uma revelação de Deus para que ele construísse essa arca, a fim de que não afundasse essa arca de madeira. Então, porque trazendo os dilúvios sobre a terra, destruindo debaixo do céu todo ser que tem fôlego de vida. No versículo 17, tudo o que há na terra expirará. 18, mas estabelecerei contigo a minha aliança, e tu entrarás na arca contigo e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo o que vive, todos os seres farás entrar na arca
2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservares vivos contigo. Quer dizer, é 2 animais de cada espécie. Imagina só, né? Tem algumas pessoas que falam, foi um animal de cada espécie, um casal de cada espécie. Foi dois de cada espécie. Dois animais de cada espécie, certo? 2 animais. Então, esses 2 animais de cada espécie leva todo tipo de alimento, né? De sustento para eles, até que cesse a chuva. Noé e sua família, eles entraram ali na arca, e toda a sua família. E leva contigo 7 casais de todos os animais limpos. Toda a família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Leva comigo 7 casais de todos os animais limpos, macho e fêmea, porém dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, um macho e a fêmea. Então, quer dizer, os animais que eram limpos ali, que eles, assim, supostamente eram os mais cuidados, eu acredito os que eram mais fortes, os que eram melhores ali, colocaram dentro da arca certificada, e fora os que não eram, colocaram 2. Ok? Então, ainda bem que houve isso, eles procuraram o ser humano ali, houve uma constância de declinação notável, uma inclinação ali. No versículo 7, no capítulo 7, diz assim, capítulo 7, versículo 6, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas dos dilúvios vieram sobre a terra. Então, eu acredito ali, o período de vida era muito grande ali na Terra, 600 anos de idade, olha só. Tinha um período gigantesco na Terra, né? Depois deste dilúvio, houve uma abreviação para 120 anos. Mas se nós lermos lá também em Salmos 90, fala aqui de 70 a 80 anos, que é o período de vida aqui na Terra, né? O passado disso é enfado. Então, houve o período de 120 anos, uma abreviação aqui que está em Gênesis. Ok? Então, depois que Noé pegou ali uma espécie de cada, colocou ali que houve o dilúvio, Noé entrou na arca juntamente com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres e as 3 mulheres de seus filhos, e todo animal selvagem, e todo gado, e toda a espécie que estavam ali com ele. O dilúvio durou durante 40 dias, e veio sobre a terra, águas aumentaram e levantaram a arca, e levou acima da terra. E levou acima da terra. As águas prevaleceram ali, né? Então a humanidade, houve um extermínio ali da humanidade. A humanidade, todos os animais que haviam fôlego, tudo que havia ali na terra, perdeu o fôlego. Houve uma exterminação total de toda a espécie da terra. Só sobreviveram Noé e ali os que estiveram ali na arca. As águas dos dilúvios diminuíram. Conforme foram diminuindo, no capítulo 8, Noé e todos os animais selvagens, a arcas, passou um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir-se. E as fontes do abismo e janelas dos céus fecharam, a chuva do céu se deteve. E as águas foram recuando da terra, e depois de 150 dias havia diminuído. E a arca parou ali no Monte Ararat, dia 17 do 7º mês ali. As águas foram diminuindo
diminuindo, e Noé ele soltou um corvo e depois uma pomba. Então, ao final de 40 dias, Noé ele abriu a janela, né, que havia feito ali na arca, soltou um corvo e ele saiu da arca. Mas ia e voltava enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Ele ia e voltava enquanto não secava. Olha só. Depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou aonde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca, estendendo a mão. Noé, ele segurou, recolheu, considerou a arca e esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba novamente para fora da arca. Então a pomba ela voltou para trazer o bico com uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Então a pomba trouxe uma folha sobre o bico e através dessa folha Noé ele identificou que havia uma diminuição das águas sobre a terra. As águas estavam sobre a terra. Então Noé, ele tirou da cobertura da arca, olhou e a face da terra havia secado. E os 27 dias seguidos do segundo mês da terra estava totalmente seca. Noé e sua família ali sai da terra, sai da arca, da arca, juntamente com as suas mulheres, com seus filhos, com todas as criaturas e animais que estiveram ali naquele momento durante 40 dias. Todos os animais que rastejavam. E houve uma ordem ali para que eles frutificassem, reproduzissem e multiplicassem. Então Noé saiu ali com seus filhos. Noé edificou um altar ao Senhor, fazendo ali um sacrifício com todos os animais limpos que haviam ali, fazendo ali oferecer um holocausto, né? Uma oferta que era queimado ali os animais, e esses animais puros, animais limpos, queimavam ali os animais, eles subiam como holocausto vivo, como oferta ao Senhor, né? Então, o Senhor sentiu o aroma suave e disse ao seu coração: não tornarei ao modo de soar a nação, o coração. O coração é má, desde a infância. Não tornarei a ferir a morte todo ser vivo, como acabo de fazer agora. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus ali, naquele momento, ele viu que as pessoas eram má, que as pessoas tinham uma inclinação pelo mal. Então, mesmo depois de terem feito isso, ele falou: agora não farei mais isso. Então houve uma reconstrução, houve ali um momento de restauração e houve um recomeço ali de Noé e sua família. Então Deus, ele abençoa Noé e seus filhos e façam que frutifica, frutificam, e todos os céus rastejam, e os peixes, e tudo ali ia concebendo ali as coisas. Daí Deus falou assim, ó: quem derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas frutificai, multiplicai, povoai plenamente a terra e multiplicai. Deus fez uma aliança com Noé. Ali no capítulo 9, no versículo 8, diz ali que Deus fez uma aliança com Noé. Deus disse a Noé, aos seus filhos: faço agora
a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Todo ser vivo que está convosco, as aves, o gado, o animal, e todos que saíram ali da terra, faço a minha aliança convosco e todas as criaturas, e nunca mais serão destruídas pela água e pelo dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, esse é o sinal, no versículo 12, esse é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, gerações perpétuas. Colocarei o arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Então o arco-íris que tem no céu é o sinal da aliança que Deus fez com o homem, que jamais iria destruir novamente o povo, porque ele sabia que as pessoas eram maus e tinham uma inclinação para as coisas ruins. Então a aliança e o firmamento que Deus fez ali com o povo foi com que o firmamento foi ali o arco-íris. Olha que fantástico. Então hoje o arco-íris que nós decorrentemente vimos no céu é o arco-íris, que é uma aliança que Deus firmou com o homem através do arco-íris. Então o arco-íris é uma representação de renovo. O arco-íris é uma representação de recomeço que Deus teve ali com o povo. É um recomeço, é uma aliança, é um renovo. Então o arco representa olhar para a aliança que Deus fez com o homem. Então os seres vivos, as espécies, Noé, esse sinal de aliança é um firmamento. Noé e Caim, Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé. E a partir deles toda a terra foram povoados. Olha que fantástico. Então, Noé, ele plantou ali, depois no versículo 20, né? Noé, ele começou a cultivar a terra e plantou. O que nós vimos com tudo isso? Houve uma decorrência de todo o firmamento. Todo o firmamento houve uma decorrência ali, até que houve um firmamento das pessoas que estiveram ali. Noé, ele começou a cultivar na terra e ele plantou uma vinha. Então plantou a vinha, embebedou-se, e Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram sobre os ombros. Então, dando costas, cobriu a nudez do seu pai com o rosto virados, para não ver a nudez do pai. E quando Noé despertou do sono, provocado pelo vinho, soube que seus filhos mais moços haviam feito. Disse, maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus pais. Então, havia ali uma tradição, né? Então, ali para não ver a nudez, tal, houve a nudez. Então, amaldiçoou e seja Canaã, ele será escravo dos seus escravos. Canaã seja seu escravo. Deus amplia o domínio de Jefé, e Jefé habita nas tendas de Sem. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Olha só, Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, quando Noé entrou na arca, ele já tinha 600 anos. E depois ele viveu mais 350 anos. Faça aí a conta. 950 anos, certo? Noé foram 950 anos e morreu. Então, Noé viveu mais 350 anos. Noé viveu 950 anos na Terra. Olha só. Então, os descendentes de Noé, a geração de Noé, os filhos de Noé que povoaram toda a terra,
é falado todas as descendências de Noé, aqui no capítulo 10, né? Para quem quiser estar lendo, não vou falando, porque tem todos os nomes ali, se vocês quiserem, né? Pensam em colocar o nome do filho de vocês de algum desses nomes. Olha só que fantástico, ó. Javã, Elisá, Sarsis, Quintiã e Donanim. Olha cada nome, né? Diferente, né? Que houve ali também, né? Que havia, né? Antigamente ali. No capítulo 11, né? É a parte fantástica que eu vou estar falando hoje. Vou estar fazendo um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Mas é interessante, se você não tiver tempo, que você pause e volte a assistir no outro dia. Mas hoje é um vídeo um pouquinho mais longo que eu vou estar fazendo aqui para vocês, ok? Então, é sobre a terra, sobre a Torre de Babel. Torre de Babel na Bíblia é uma parte bastante estudada sobre a Torre de Babel, né? Muitos já viram falar e essa construção, essa unanimidade tem que haver hoje nas pessoas que convivem no corpo e dentro de uma igreja, né? Nós construímos templos e ali nos templos que hoje nós nos encontramos dentro das igrejas, tem que haver unidade, né? A unidade é uma forma de adoração, é uma forma de harmonia entre as pessoas que estão ali dentro do templo. Então, o templo que nós fazemos por mãos humanas, hoje que nós cultuamos a Deus, tem que haver uma harmonia entre as pessoas, que nem sempre é assim. Porque nós somos pessoas diferentes uns dos outros, cada um tem um sentimento, uma razão, cada um tem uma opinião, mas existe uma hierarquia institucional para ter uma ordem dentro de uma instituição que nós frequentamos. Então, dentro dessa instituição que nós frequentamos, ali tem que haver uma edificação ali da parte das pessoas para haver um sincronismo, para haver uma harmonia, uma unanimidade, para ter uma entronização a Deus. Então, houve ali na Torre de Babel, as pessoas até no capítulo 10, versículo 32, decorrendo ali depois no capítulo 11, até neste momento, todas as pessoas falavam a mesma língua, o mesmo dialeto, o mesmo idioma. Olha só, então, para que houvesse uma distribuição e eles falassem línguas diferentes, o que Deus fez? Embora essa construção de Torre de Babel é para que eles continuassem falando a mesma língua, mas Deus ele não queria, Deus ele não quis, para que ele não formou o homem para construir torres. E eles queriam construir essa torre, viverem juntos e fazer com que essa torre entronizasse ou chegasse até o céu. Então a torre, nessa Torre de Babel que eles construíram, o homem eles deslocaram, na origem chamaram um vale e acharam um vale na terra de Sinar. E passaram a habitar ali e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los. Por exemplo, os tijolos lhes servirão de pedras, né? Ali eles queimaram, fizeram os tijolos, fizeram as pedras, e eles queriam edificar uma torre cujo topo iriam tocar os céus. Eles achavam, né, que iria tocar os céus, né, o topo dessa torre. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então ali eles iriam colocar nessa torre. Quem disse que não havia prédios, né? O primeiro prédio que houve aqui foi a Torre de Babel, não é verdade? Antigamente não tinha prédio, não sei o que, tal. As pessoas dizem isso, mas havia prédios aí. Houve um prédio, o primeiro prédio aqui no capítulo 11, né? No capítulo 11 é o primeiro prédio que havia ali naquele momento. Então, a torre
né, os filhos dos homens, eles edificaram ali. O povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentaram fazer. Né? Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre e os filhos dos homens edificaram. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra e pararam de edificar a cidade. Então no capítulo 11, fala sobre a Torre de Babel. Então o Senhor separou e chamou Babel. Por que a cidade se chamou Babel? Porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. E dali o espalhou sobre a face de toda a terra. E os descendentes de Sam, os descendentes de Sem, essas são as descendências de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxerdes, 2 anos de dilúvio. Depois que gerou Arfaxerdes, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu 30 anos e gerou Réu. Então ali foi feita toda a geração ali dos descendentes de Sem. Descendentes de Sem, desculpa. Então qual que era o mandamento de Deus? A tentativa de descrever a linguagem, né? Aquilo que Deus prometera para que fizesse ali com todo o povo. Houve o dilúvio, como eu disse antes. Houve um recomeço entre as pessoas, houve uma multiplicação, né? Deus ele estabeleceu uma autoridade. Autoridade quer dizer autorização para fazer determinadas coisas. Então, a autoridade hoje que nós temos como ser humano de fazer determinadas coisas é uma autorização que Deus nos deu. Então, a autoridade vem de autorização. Então, nós somos autorizados a fazer determinadas coisas, a construir, a destruir, a registrar. Então, foi registrado ali no início as possíveis tendências homossexuais ali também durante essa multiplicação ali que acontecia entre as famílias. Ali no capítulo 9, no versículo 22, o Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou a seus irmãos, 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então aqui, pressupostamente, o primeiro caso ali de homossexuais, né? Então ali, e outra, ali supostamente falando, né? Então parece ser óbvio como que Cão olhou para um pelado e cometeu o surgimento primeiro comunidade gay da história. Surgimento? Pode ser. Um homem não seria o castigado por ver acidentalmente a nudez de seu pai. Havia ainda uma proibição explícita de tal comportamento. Então, havia uma proibição explícita de tal comportamento na época, né? Não que seja uma regra, não. Então, ali, houve ali esse comportamento de Cã. Então, aqui na construção da torre, né, que Deus edificou, espalhou a torre, e ali, né, normalmente o projeto de Deus ali na terra era espalhar e não fazer com que as pessoas ficassem juntos ali. Então, para que não ficassem só na torre construindo, Deus espalhou, multiplicou, espalhou ali as pessoas. Então foram sendo espalhados todas as pessoas que estavam ali, Abraão, e todos eles beneficiaram isso. Deus, no capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Olha que fantástico. No capítulo 2, é falado sobre a promessa que Deus fez sobre Abraão. Então o Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela e da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei,
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, a promessa que Deus fez para Abraão é para que se cumprisse também em nossas vidas. Deus, ele faz uma promessa, da tua descendência farei uma grande nação. Deus, ele abençoou. Deus, ele falou assim, no capítulo 12, versículo 3, abençoareis os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão amaldiçoados por meio de ti. Então, Abraão, ele partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seus irmãos, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado Arã. Eles saíram para ali da terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde estava no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam... Então, o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei essa terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor e lhe apareceu. Quer dizer, olha que fantástico. Abraão, Deus, ele disse, farei de ti uma grande nação. Tu serás uma bênção. Sai do meio da tua parentela. Quer dizer, Abraão ali saiu do meio da parentela e ele foi ao Oriente, ele não sabia, aonde que ele iria habitar ali. Ok? Então, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai. Não é possível agarrar algo novo enquanto nossos 10 dedos permanecem fechados em torno do velho. Então, assim, para nós vivenciarmos o novo, nós temos que desprender do velho. Então, as promessas que Deus deu sobre Abraão é para que ele saísse no meio da sua parentela, para que ele experimentasse as coisas novas, as coisas maiores. Então, Deus, ele quer nos dar coisas novas e maiores. Para isso, nós temos que tomar atitudes, decisões, recomeços para construir uma história diferente. Então, um novo e uma história diferente, depende de nós para que reconstruímos esse chamado, essa convicção, verdadeira dentro do propósito e a possibilidade que Deus nos dá. Então, Deus, ele nos dá uma possibilidade que ultrapassa o lado racional. As pessoas que são muito racionais não vivem o extraordinário de Deus. Agora, falando agora, sem ser um estudo aqui, uma parte mais assim, do lado espiritual e o lado como pregando a palavra mesmo, Para nós vivermos o extraordinário de Deus, nós temos que ser representantes de Deus aqui na Terra e viver o novo, ter um recomeço e viver uma novidade de vida. Então, trazendo a novidade de vida e a reconstrução e o recomeço, nós temos que, como diz a Bíblia, as coisas velhas já se passaram, eis tudo que se fez novo. Então, em novidade de vida, nós temos que viver em novidade de vida e uma nova história, um novo recomeço que marca a nossa existência e marca a nossa vida. Então, se você quer marcar a história, se você quer marcar uma nova vida, Deus, ele faz toda a diferença em nossas vidas. Quem não conhece, falando assim da história, Nelson Mandela, que foi presidente da África, Nelson Mandela, ele ficou preso durante 27 anos, num período de segregação racial, e ele lutava para que todos estivessem em harmonia ali durante um período de segregação racial. Nelson Mandela, ao sair da prisão, contando ali a história que muitos conhecem ou passaram despercebidos dessa história que eu vou estar falando aqui, para vocês aqui. Estou quase finalizando o vídeo já. Ele ficou durante 27 anos preso. E um repórter perguntou para ele, o que você vai fazer agora quando você sair daqui?
Você vai se vingar das pessoas que te prenderam? Ele falou, jamais. Se eu me vingar das pessoas que me prenderam, eu vou estar preso internamente. Então, ele sabia, se ele se vingasse, ele iria continuar preso. Então, ele não se vingou das pessoas opositores que estiveram ali. A Bíblia fala o quê? Ainda que o nosso homem exterior fora se corrompam, que o nosso homem interior se renove a cada dia. Então, o homem interior, que é a nossa essência, o nosso coração, a nossa alma, tem que ser renovado. Então, o nosso homem exterior pode se corromper todos os dias. Mas quando nós vivemos uma expectativa em novidade de vida, né, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, nós olhamos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então, Nelson Mandela, ele fez uma coisa que marcou a história. Se eles terminassem as pessoas, ele poderia marcar. Hitler marcou a história, né? Hitler queria uma raça branca, uma raça alemã, uma raça de olhos claros, loiros, altos, né? Então ele queria matar todos os judeus, todas as pessoas que estavam ali, que não eram da mesma raça, né? Então Hitler marcou a história. Nelson Mandela poderia falar, quero marcar a história, vou tirar matar todos que foram meus opositores. Mas ele preferiu viver ali também uma nova história, mesmo estando 27 anos preso. Ele entendeu esse princípio, né, que era de bem dizer aqueles que te amaldiçoam, e a nossa prisão externa é uma representação, que é uma transferência da nossa prisão externa. Então, intrinsecamente, nós temos que procurar viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, né? As coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo, vivermos em novidade de vida. Martin Luther King, também bastante conhecido, ele com 33 anos, ele marcou toda uma história. Então, ele falou, eu tenho um sonho, ele tinha um sonho, para que todas as pessoas estivessem em harmonia. Ele tinha este sonho. Ele com 33 anos, um cristão, ele marcou toda uma história. Havia um problema muito grande na parte de discriminação racial, né? Muito fortemente ali nos Estados Unidos. Hoje há ainda uma discriminação, mas não tão, vamos colocar assim, tão forte como na época, né? Hoje existe ainda, mas não tão forte como havia. Então ele marcou. Martin Luther King, ele tinha um sonho. E esse sonho, ele lutou até o fim da tua vida. Então, o que nós estamos fazendo para marcar essa história? Qual é o que estamos fazendo para marcar, para deixar um legado? Então, isso faz toda a diferença. Deixarmos o legado, marcarmos a história. Assim como Deus, ele fez ali o arco-íris, né? Colocou o arco-íris para marcar ali, né? Ali a comunhão que ele tinha com o povo. Assim ele faz também para nós, né? Então, o arco-íris, que é o firmamento que Deus não iria mais destruir a humanidade, nós temos que também fazer um arco-íris na nossa história, no nosso trabalho, na nossa vida diária. E quando nós colocamos ali um arco-íris, vamos colocar assim, uma aliança dentro de tudo que nós fazemos, nós identificamos que Deus quer fazer conosco, né? Nós identificamos o que Deus pode fazer conosco. Então, a identificação que Deus quer fazer conosco é que nós venhamos espalhar coisas boas, coisas de bênçãos, de paz, de harmonia, de plenitude, de vivenciar o projeto de Deus e entender que aquilo que nós entregamos para as pessoas é um propósito de harmonia, de alegria, de possibilidades, de olhar as coisas com os olhos espirituais e saber que Deus ele vai trazer
sobremaneira as coisas que ele nos prometeu, né? Nós temos um chamado, nós temos um sonho. E o sonho é descomplicar aquilo que está complicado. Então, Deus ele quer que nós enfrentemos interesses despreocupados com as coisas que supostamente podem nos afligir e levarmos a palavra. Qual que é o maior mandamento? Qual que é a maior... O que Deus pediu para que nós fizéssemos? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a nossa posição e a nossa entrega é fazer o ide de Deus. Então, quando nós entregamos o ide de Deus, nós passamos a ser, assim, libertadores. Então, a parte de Cristo ressurreto, entregue naquela cruz por nós, é que nós vivêssemos em novidade de vida. Então, nós somos pequenos cristos aqui na Terra. Então, para nós vivermos em novidade de vida e levar uma nova história para as pessoas, o que nós temos que fazer? Nós temos que entregar uma coisa de pertencimento. A grande batalha do ser humano hoje, a grande batalha do ser humano é desconectar de toda a semente das iniquidades que havia ali. E da toda a legalidade hoje que o diabo tem diante das pessoas, há um processo de deformação no ser humano. E Deus ele quer reconstruir esse processo de formação que nós adquirimos por Deus. Deus ele nos deu autoridade, Deus ele deixou as leis, Deus ele entregou Jesus, Jesus ele veio em forma, como diz lá em João capítulo 1, no princípio era verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo que habitou entre nós, houve uma esperança, uma paz, uma misericórdia e a bondade dos frutos que passassem ali, que nós passamos a observar e a respeitar a liberdade de Deus. Então, a reconstrução de Deus e a habitação que Deus nos deu foi para que nós tornássemos almas viventes e transmitisse toda a autoridade. Então, houve um processo de retomada, de posse, né? Houve um processo de transformação. Então, o Senhor dos Exércitos, né, que é Jesus Cristo, quem é o exército? O exército é eu, o exército é você que está assistindo esse vídeo. Cada um de nós somos o exército de Cristo. Então, ali, Deus ele desfigurou toda essa edificação do modo de Babel, de modo de Betel. Ficando ali, Betel ao ocidente, aí oriente, ali edificou um altar ao Senhor. Betel é uma palavra hebraica que significa casa de Deus. Betel, que significa casa de Deus. E em hebraico. Enquanto aí a casa aí é casa de ruína. Podemos servir com pratos principais esse texto, né? Abraão estava sempre em duas ou mais possibilidades, mas apenas uma era certa. Então, nós, diante de possibilidades, nós devemos fazer outras possibilidades e Deus ele vai nos trazer qual que é a possibilidade absoluta que Ele tem preparada para as nossas vidas. No capítulo 12, versículo 3, é assim, ó: abençoarei os que abençoarem, e maldiçoeis o que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então Abraão falou, ó, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de vocês. Abrão desceu para o Egito. Havia fome naquela terra, onde Abrão foi. No versículo 10, havia fome naquela terra. Por isso Abrão desceu para o Egito para ver ali algum tempo, pois a fome na terra era grande. E quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher:
Bem sei que és mulher de beleza atraente. Aconteceu que quando os egípcios viram, dirão, essa mulher dele, então me matarão, mas te deixarão vivo. Então ele pensou em deixar ali a mulher viva, falou, vamos matar, mas tudo bem, você vai ficar viva porque você tem uma beleza e tal, então fique viva e que eu morro, né? Essa ela ali me disse, esta é minha irmã, para que tudo que corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor de ti. Então a vida cristã, a carne, né, ali o trono extremamente. Então o que aconteceu quando Abraão entrou no Egito, os egípcios que viram ali a sua mulher? Os príncipes de Faraó elogiaram diante dele a mulher e foi levado para o palácio. E por causa dela, ele entrou bem a Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos, porém feriu Faraó o seu palácio com grandes pragas. O Senhor feriu. Quer dizer, houve ali uma maldição que Deus colocou sobre a Faraó. Por quê? Porque a mulher de Abraão, né? Eles entraram ali, houve umas pragas. Então o Faraó chamou Abraão e lhe disse, quem que é essa que fizesse? Por que não me dissesse que ela era tua mulher? Né? Por que dissesse que era a minha irmã? Porque tomei para ser minha mulher. Quer dizer, Abraão falou que Sara era sua meia-irmã. E ali, Faraó tomou com sua irmã e houve praga, tomou com sua mulher e houve pragas ali no meio. Então houve pragas ali, que é as pragas que são as famosas pragas conhecidas ali, que nós já ouvimos falar, que vai decorrendo também, ok? Então ali, Faraó houve repetidas pragas que houve ali. Abraão volta do Egito e separa-se de Ló. Abraão subiu do Egito para Neguebe, levando sua mulher e tudo que havia tido, e Ló acompanhava. Abraão havia ficado muito rico em gados, prata e ouro. Quer dizer, Abraão foi ali, Faraó foi dando gados, pratas, ouro, tudo. Ele pediu para que saísse, porque as pragas estavam ali sobre ele, né? Então ele não queria, Faraó não queria que as pragas viessem sobre ele ali, né? Então pediu para que ele saísse dali. Então ele foi para Neguebe, a sua jornada subiu no Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e a cidade de Ai, a cidade de Ai. Então o lugar do altar que havia feito. Ló, que Abraão também tinha ovelhas e gados. E a terra não podia sustentar. Então, estou passando aqui mais por forma de estudo, né? Quem tiver interesse ali para estar estudando junto, é importante vocês estarem aqui, né? Estudando também ali, que é o quarto episódio que eu estou passando para vocês, né? Então, o desentendimento entre os pastores de rebanhos de Abraão e os pastores de rebanhos de Ló, desta época, os cananeus e os perizeus habitaram naquela terra. Abraão disse a Ló, não haja desentendimento entre mim e ti, e nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti. Peço-lhe que separes de mim. Se colhes à esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, e todo o bem do regado, até chegar a Zoar, antes do Senhor destruir a Sodoma e a Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito.
fazer uma oração aqui, pessoal, para agradecer a Deus. Estou com a campainha em casa, minha sogra chegou, por isso que eu saí, mas já estou finalizando esse vídeo. Obrigado que ficaram aqui até esse momento, que nós temos mais 2 minutos de vídeo. Fazendo uma oração, agradecer. Desculpa, eu acho que vocês não entenderam nada que eu falei, né? Quero agradecer esse momento aqui que nós tivemos aqui, né? O 4º episódio da série Gênesis. Obrigado para todos que estiveram ou conseguiram assistir até aqui, né? Então, vou estar fazendo aí alguns vídeos de 1 hora. Depois vou estar reduzindo vídeos de 30 minutos. E depois, quando o canal estiver maior, vou fazer vídeo de 15 minutos. Então, no começo, vou estar fazendo mais vídeos de 1 hora. Então, se vocês tiverem interesse, quiserem aprender mais, tiverem alguma dúvida, ou tiverem algum contraponto de tudo aquilo que eu falei, se vocês não concordarem com o que eu falei, porque nós somos pessoas pensantes, né? Se não concordarem com o que eu falei, me mandem aqui embaixo nos comentários, e nós estamos aqui sempre para aprender, né? Não há nada que nós não somos tão sábios que não tem nada para aprender, e não tem um tolo que não tem nada para que ensine, né? Então nós somos pessoas pensantes. Então Deus abençoe todas as pessoas que viram, assistiram esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus, né? Deus abençoe, dê graça, sabedoria e presença do Senhor na vida de cada um, em nome de Jesus. Compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações, e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelos mesmos.